nosso presidente, a missionária Sandra, todas as missionárias meninas, a todo o povo de Deus, as obreiros desta casa, as duas irmãs, né? Por favor, nos ajudem. Porque coisa boa é ter Deus também usando as vossas mãos diante da palavra do Senhor. 1 Reis 19, 3 diz assim: porque vendo ele, se levantou para escapar da vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Vamos ler o 8 e encerramos. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte. Vamos lá. Jesus, te louvamos por tua palavra, te louvamos por teu cuidado, te louvamos por tua fidelidade, te louvamos por tua graça, te louvamos por tua infinita bondade. Te louvamos porque já te sentimos de forma extraordinária aqui neste instante. Te louvamos porque tu és o Deus da simplicidade, tu és o Deus do extraordinário. Te louvamos porque de uma forma tão terrível, Senhor, tu nos trouxeste esta noite. Possa, Senhor, tratar conosco, assim como tu vens tratando, segundo a infinita bondade que existe. Que o teu Espírito encontre liberdade em nós, para tratar conosco, segundo a precisamos. Fala conosco uma vez mais, nós te pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz: palavra bem conhecida. Eu estava até pensando no culto dos milagres, né? E às vezes na maioria das vezes eu falo mais no Novo Testamento, acerca dos milagres de Jesus. E hoje foi diferente, hoje foi peculiar. Eu estava pedindo a Deus a confirmação, a Deus que aqueles que ele falou exatamente sobre o que estava no meu coração. Texto bem conhecido acerca do profeta Elias. Elias que foi chamado no tempo improvável, onde tantos outros profetas não estavam em evidência de Israel, onde tantos outros profetas não haviam sido estabelecidos neste tempo onde reinava Acabe. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai em um lugar desconhecido, chamar alguém desconhecido e de uma família totalmente desconhecida. Os estudiosos dizem que pesquisa-se o lugar e ainda não se sabe ao certo onde é que ficava o lugar que Elias habitava. Isto está a provar que Deus é diferente de nós. Que Ele não olha a aparência, Ele não vê o status, Ele não vê a condição em que fomos gerados, Ele não exerce em nós, Ele não vê em nós da forma que o ser humano nos vê. Deus é aquele que vai além dos nossos olhares, das nossas expectativas e resolve chamar alguém totalmente improvável para exercer a palavra dele no tempo em que era muito difícil esse exercício.
E a Bíblia nos diz que Elias, de uma forma tão terrível e única, se estabelece como profeta ainda no capítulo 17 e resolve a partir dali se levantar e dizer: eis que o Senhor está dizendo. Segundo a minha palavra, não cairá chuva sobre a terra. Ele mexeu na economia, ele mexeu no governo, ele mexeu em todo o projeto do adversário. Quando estavam tripudiando sobre o nome de Deus, Deus resolve chamar alguém e dizer: você é a pessoa certa para o tempo certo, para a hora certa e para o propósito que eu tenho estabelecido. Elias ministra, e a partir desta ministração, Deus olha para a vida dele e diz: ei, já apareceu no palácio, agora é a hora do anonimato. Quando Elias talvez pensou que a partir dali Deus iria usá-lo cada vez mais, ministrando a poderosa profecia de Deus para o povo, Deus olha para Elias e diz: agora, depois que você disse isso, é necessário que eu lhe escuta. Vá para o Querite, porque lá no Querite eu vou te sustentar. Como assim, Senhor? Nem vai ter sol, nem vai ter chuva, nem vai ter orvalho. E o Senhor diz para mim para ir para um ribeiro para tu me sustentar. Nesse ribeiro que eu estou dizendo que vai secar. Aí Deus diz: não foi você que profetizou, agora quero lhe provar na sua própria palavra. Você recebe essa palavra? Porque às vezes falar é bom, mas viver é mais difícil, Elias. Como tu falou e acredita no que tu disseste e sabe que eu sou Deus que respondo, eu quero agora que tu vá para o Querite para poder eu ajustar a tua vida. É forte, né? A Bíblia diz que o Senhor esconde Elias. Todo mundo procura por ele e não acha. Olha só. Porque a palavra do Senhor diz que ele tem um esconderijo. O esconderijo é do Altíssimo e ninguém pode te tocar quando Deus está guardando. Você recebe essa palavra? Não tem ameaça, não tem palavra contrária, não tem artimanha do inferno, não tem laço do passarinheiro, não tem ferrolho de ferro, não tem nada que te encontre quando Deus te esconde. Recebe essa palavra, porque Deus já falou aqui nessa noite. Deus está guardando a sua vida e lhe escondendo. Elias vai viver na dependência. A Bíblia não nos diz os detalhes do que ele vivia antes disso, mas Elias vai viver agora exclusivamente na dependência de Deus. Olha, meu Deus. Segundo a minha palavra, Senhor, não chove, nem cai chuva, nem cai orvalho. Vai mexer na agropecuária, vai mexer nos deuses que faz chover. Todo mundo procurando ele para matar. E Deus é querido. Aí a gente vai procurar saber o significado. E quando procura saber, diz que é cortar a medida certa. Eu vou começar a te podar neste ribeiro para você caber no lugar que eu quero te colocar. Como assim? Estou falando e Deus está fazendo, mas ainda existe um ribeiro de Deus para te encontrar e te fazer viver na provisão. Receba essa palavra, tem provisão de Deus para você. Tem cuidado de Deus para a sua vida.
Ele não vai deixar faltar. Ele vai dar a você a medida que você precisa para sobreviver. Porque é o tempo do ajuste. É o tempo do corte. É o tempo que ele precisa colocar ele numa medida para fazer ele entender. Eu vivo a dependência de Deus. Eu imagino Elias no Ribeiro conversando com Deus. Eu gosto de imaginar e eu imagino Deus já estou com fome. Eu imagino Elias vindo, as águas começaram a se secar, um rego talvez de água. E ele dizendo, Deus já está indo embora a água. Deus, uma hora dessa, em minhas palavras, né? Porque não existia um relógio, mas existia a cronologia do tempo. E ele imaginando, eu já estou com fome, por onde vai vir o corpo nesse dia? Porque tem hora que a gente quer adivinhar por onde virá. E Deus está dizendo, eu movimento a natureza para poder se encontrar com você. Eu movimento a natureza, dou ordem a ela para poder obedecer a minha voz e eu fazer chegar a sua necessidade. Receba essa palavra, receba. Porque Deus é Deus que escuta as tuas necessidades. Ah, mas é culto dos milagres. Mas no milagre Deus trata. A Bíblia diz que Elias está comendo, se alimentando de manhã, de tarde, de noite, de pão e de carne. Eu não sei onde era o churrasco, eu sei que os calvos iam lá pegar e levar. Porque Deus não ia dar nada cru para ele. Judeu não deu. Assim, cheiro, vai lá, corpo. Eu gosto quando a gente termina. Alguém deixar o corpo pousar, pegar a carne e levar. Você entende? Eu quero que você entre na história para você entender os detalhes de um Deus terrível que eu e você serve. Que quando achamos que tudo está perdido, vem alguém lá no sobrenatural e nos diz: ei, você sabe viver os meus cuidados. Você sabe o que é o querido, você sabe o que é o ribeiro, você sabe o que é viver a provisão deste ribeiro. Eu quero que você entre, eu estou presa nessa parte, eu vou ficar nela, porque se está em mim, eu vou continuar. Ô Senhor, eu decretei a fome em Israel. Ele disse, nem chove, nem cai orvalho, não tem possibilidade de crescer nada. Vai tudo secar. Eu decretei a fome em Israel. E tu estás me dizendo para eu me esconder e me abrigar num lugar que ninguém vai me achar. E a minha sede, e a minha fome, e a minha necessidade, Elias, querido, significa ajustar para caber no molde. Elias, eu tenho esse molde que só cabe você. E o que eu tenho para você não é para Israel, é para você. Dá para obedecer? Mas eu quero viver milagre, mas eu quero que primeiro você deixe eu entrar e deixe eu conviver com você nesse querido. Ah, mas eu quero provar o sobrenatural. Hoje foi dito aqui nessa noite, porque todos os dias estamos aqui é um milagre. A minha amiga Val trabalha no hospital. Vá lá no hospital do câncer para você ver o que é. Aí a gente respira. Hoje eu vim para casa e do nada assim eu comecei a chorar. Eu dizia, não estou entendendo por quê, mas eu vou chorar mesmo. Trânsito.
É você entender que você é um milagre vivendo e andando sobre a terra. E que esse Deus está dizendo: ei, eu quero que você aprenda a viver de acordo com a minha provisão. Mesmo você tendo condições, eu quero que você entenda que quem manda para você sou eu, que cuida de você sou eu, que faz você sobreviver sou eu, que lhe guarda sou eu, porque é tanta artimanha para poder acabar com você espiritualmente e fisicamente. É tanta coisa para poder lhe parar, é tanta coisa para ouvir somente uma vez você falar e depois não falar mais. Mas Deus está dizendo: ei, quem lhe cala sou eu. Quem impede o seu caminhar sou eu. Você vai para onde eu quero, você vem para onde eu quero, você segue o que eu quero, e eu vou cuidando de você. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Ele é o Deus dos detalhes. A água do ribeiro está secando e Elias está vendo o ribeiro se secar. Todo dia comendo milagre. O que poderia ser pior? Israel estava começando a padecer fome e ele estava lá sendo sustentado por povos de Deus. E ele olhando para o ribeiro e o ribeiro se secando. A minha vontade hoje, Senhor, é tomar 2 litros. E ele vendo o ribeiro secar, vai brotar. Como é que o povo vai fazer água? Ele tem que tomar um gole. Porque quando é no contra-gota, tem que saber tomar a medida certa. Você entende Deus nos ensinando? Deus nos ensinando nessa noite. Se não dá para comer a piranha, coma a maminha. Se não der para comer a maminha, coma a costela. Se não der para comer a costela, coma o pão com ovo. Mas aprenda a viver bem aonde Deus colocou você para viver. Você recebe essa palavra? Aprenda a ser grato, aprenda a ser grata, aprenda a entender que existe um Deus que cuida. Não é tudo, mas é o que está precisando, mas é o que é. Quando chegar o tempo do muito, Deus vai começar a tratar diferente. Ei, Elias, tô vendo que secou, tô vendo que ficou mais estreito para você, então eu estou preparando um novo cenário. Agora eu tenho Sarepta, lugar de fundição. Sarepta, lugar de fundição. Lugar onde acontece a fundição. Tradução do nome Sarepta. Uma refinaria. Onde Deus derrete para caber dentro do modo que Deus quer. Lembra disso? Ele corta para dar na mão de Sarepta, ele vai derreter para caber exatamente dessa mesa. Porque Deus sempre vai combinando as coisas. Eu agora tenho Sarepta para vocês. E em Sarepta, eu já preparei uma viúva para cuidar dele. Se estava difícil, agora a fome de Israel já aumentou. E não tem ninguém para prover dentro da casa desta viúva, somente ela. E Deus está dizendo: é essa mulher que espera a provisão, que vai prover para você. Prepara tudo aí, Elias. Sai desse lugar aí do ribeiro. Porque agora existe em Sarepta uma viúva para cuidar dele. A Bíblia diz que ele sai de onde ele estava e vai para onde Deus quer que ele vá. Porque o importante é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Às vezes, a carnalidade quer dizer para você ir para outro lugar, mas Deus está dizendo: aprenda a saber quando é a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu querer, e quando sou eu que estou determinando
aquilo que eu quero para você. Porque por querermos tanto, achamos que é Deus que está querendo, mas a gente se engana. Porque o querer de Deus é diferente do nosso. E quando Deus fala e a gente entende que o que Ele quer é melhor, Deus esclarece o caminho que a gente está andando. Você recebe? Está tudo seco, está tudo acabado, está tudo difícil. Aí saia da sequidão. Porque em Sarepta existe alguém que vai te ajudar a viver aquilo que tu profetizasse. A Bíblia diz que ele vai. Quando ele chega lá, ele observa. Porque o homem de Deus tem que ser observado. Tem que aprender a chegar. Mulher de Deus e homem de Deus tem que ter discernimento. E como abordar alguém. E como tratar alguém, e como se aproximar de alguém, mesmo Deus dizendo vá, mas existe uma disciplina para você seguir. A Bíblia diz que ele fica de longe observando e está vendo aquela mulher baixando e levantando, apanhando os gravetos e dizendo: é a última vez que eu faço isso. É a última vez que eu saio da minha casa. É a última vez que eu vou apanhar fogo. É a última vez que eu vou preparar este negócio. Porque eu venho entrar na minha casa, preparar a comida para mim e para meu filho. Vou comer. O último que temos, vamos morrer. A mulher está nesse cenário. E Elias está observando ela somente baixar e levantar e apanhar. Ele se aproxima dela, ó, primeiro tem secado. Lembra que eu falei? Era contra a gota. Estava com sede. Ele diz: mulher, me dá água. A mulher olha para Elias, a Bíblia diz que os tratos de Elias eram totalmente diferentes. Então, como ele era procurado pelo rei e por todos ali, Jezabel e todos aqueles profetas, que a Bíblia ali vai nos dizer mais que eram quase 800 profetas, então todo mundo sabia mais ou menos como ele era. Então, quando ela se direciona para ele, ela já tem uma noção de que era ele. Ela vê ele bebendo a água, certamente ele a dá, mas quando ela está indo para casa para poder buscar, ele diz: eu estou com vontade de comer uma coisa diferente. Estou cansada da carne do pão. Hoje eu quero um bolo. Ele diz: vai lá, prepara um bolo para mim, prepara um pão para mim, porque hoje eu quero isto, certamente. A mulher entende que aquilo que ele está pedindo é muito difícil, porque se só tem para mim e para o meu filho, eu vou abrir espaço para um estranho. Quero o teste de Deus, não é? Vai olhar para você e para sua casa? Ou vai perceber quem está precisando? Vai olhar para o seu cenário de morte, porque eu vou comer e vou morrer. E vai ficar nesse cenário somente você e quem está com você? Ou vai abrir espaço para quem Deus enviou entrar? Eita, desceu agora, já falei sobre isso. Mas Deus é Deus e a palavra dele é viva e eficaz. E é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. E ele está dizendo: ei, enquanto você ficar olhando para o seu problema, a falta vai continuar acontecendo. Enquanto você ficar olhando para a sua dor, nada de diferente vai acontecer nessa casa. Mas Deus está dizendo: ei,
receba. Levante a sua mão, levante. Porque Deus está dizendo, se você acreditar em quem eu sou, eu mudo a sua história. A Bíblia nos diz que ela escuta aquilo ali. Como assim? Só tem eu e o meu filho. Eu vou fechar. E o que eu tenho é insuficiente para mais alguém. Aí eu lembro do começo da história dele. Se dele guardasse aquilo que Deus quisesse que ele entregasse, ele ia viver milagre. Ele ia ser o profeta. Só tem eu e meu filho. E o que eu tenho na minha casa é para mim e para ele. A gente vai comer e vai morrer. Veja só que coisa séria. Ivan. Porque eu e ele vai ficar nesta necessidade e vai padecer dela, sem dar espaço para mais ninguém. E Deus assim. Estou te enviando socorro. Dá para abrir o olho? Estou te enviando milagre. Dá para abrir o olho? Dá para enxergar além da dor. Dá para enxergar além da necessidade. Dá para enxergar além do cenário. Ei, mas os trajes é diferente, a condição é diferente, a cultura é diferente. Mas ela está sabendo quem é que está falando. Ei, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero beber e eu quero comer. É na tua casa que eu quero me alimentar. E Deus está dizendo, eu quero que você abra a sua mão e entregue para mim o que eu preciso, para eu entrar com o socorro para a tua necessidade. Abra a porta da sua casa nesta noite. Ai, irmão Viviane, mas é tão difícil porque a minha dor é tão grande. E Deus está dizendo, você abre a parte financeira, você abre a parte física, você abre a parte espiritual, você deixa eu fazer e entrar, fazer e não ser aquilo que eu quero. Vou comer e vou morrer. Aí vê Deus como ele é insistente. Sabendo de toda dor, de toda tragédia, de todo sofrimento, de toda angústia. Aí Deus ainda é insistente. Poderia ter mandado para toda casa. Viu. Tu já tem um mar de perda na tua vida. Já tem um mar de tragédia. Mas eu resolvi mandar para o lugar da tua vida. Ei, faz primeiro para mim. Como assim? Esquecer de que eu amo e priorizar o Senhor. Faz primeiro pra mim. Não é para A, não é para B. Não é para quem tu ama. Nem para quem tu deseja ter. Porque Deus está dizendo, eu quero entrar na sua casa. Faz primeiro para mim. Porque nem a farinha da panela vai faltar. Nem o azeite da botija vai acabar. É um restinho, é
quase nada. É insignificante, é o que tu acha que tu tem. Deus está dizendo, é o que eu preciso para alimentar a tua vida, a tua casa, a tua família, a minha obra. E quem eu mandar para a tua história, você recebe essa palavra em missionária casa. Você recebe essa palavra? Ah, mas não tem o suficiente. Deus está dizendo, ei, se você fizer para mim primeiro, não vai faltar de jeito nenhum. A Bíblia diz que a viúva decide entregar aquilo que ela tinha na sua casa. E quando ela entrega, a Bíblia diz, enquanto houver chuva, enquanto ainda não chover, dê mais cuidado em você. Mas quando Deus mandar a bonança, aí você vai viver de acordo com os seus próprios serviços. Mas enquanto o Senhor não escancarar, Deus vai cuidando dos detalhes. Você recebe essa palavra nos mínimos detalhes, porque Deus cuida. Deus cuida. Eu estou contando de um homem que viveu o sobrenatural. Vou encerrar. Que está dentro desta casa, vivendo o extraordinário, né? Pão quente, olha. Bolo, farinha, azeite, água. Deus cuidando dele, Deus cuidando de mim, eu imagino. Porque se sabia que tinha alguém lá diferente que estava profetizando, alguém estava lá batendo na porta. Porque eu iria. Tem para mim também. O negócio assando e o cheiro saindo. Enquanto todo mundo padecia, aquela casa estava lá saciada. Porque Deus quer saciar. Deus quer fazer soberjar. Deus quer te dar para transbordar. Lembra do azeite? Enquanto tinha panela, tinha azeite. Tinha panela, tinha azeite. Tinha panela, tinha azeite. Tinha panela, tinha azeite. Porque Ele quer fazer superabundar. A palavra dele diz que Ele superabunda. Ei, faz teste de Deus. Fazer como a missionária Elizabeth. Coloca um propósito no teu coração. Faz um voto. Deixa Deus fazer você olhar para alguém, querer cuidar de alguém. Deus está dizendo, coloca sensibilidade dentro da tua alma. Para tu enxergar quem é que precisa do teu cuidado, porque enquanto você cuida de alguém, Deus vai cuidando de ti. Ei, eu sou prova viva disso. Quando meu coração abriu, Deus escancarou. E quando Deus escancara, Ele faz questão de mostrar, é o meu cuidado de Deus. Todo dia comendo. Enquanto era seca ao redor do mundo, Elias estava lá, sentando na mesa, tomando um cafezinho, nordestinamente falando, não é? Com suco, sei lá. E dizendo, hoje o cheiro está melhor do que no Ribeiro. Porque Deus vai sempre aumentando, né, o nível. Se antes eu só tinha uma pedra para deitar igual Jacó, porque para aprender a segurar anjos tem que deitar em pedra. Mas não vou entrar não, porque, né? Hoje eu tenho um travesseiro, eu tenho uma cama. Hoje eu estou sentando numa mesa, estou comendo pão, estou bebendo, molhando no azeite. Mas de repente, algo extraordinário entra na casa. E aquela que abriu a porta para Deus entrar começa a dizer, porventura eu fiz algum mal para você? Tu entrasse na minha casa e todo dia eu vivi milagre. Mas hoje, o desespero entrou na minha casa. O meu filho morreu. E quem ela vai? Deus. É a simbologia de Deus. Porventura eu fiz alguma coisa para tu lançar sobre mim o meu pecado? Como assim? É o primeiro sintoma. Já fechei a Bíblia, vou deixar ela fechada. É o primeiro sintoma do sinal da tristeza dele. O que foi que eu fiz? Para que tu afligiste até esta viúva.
É o primeiro sintoma de que ele está triste. Eu até marquei na pena. Você não vê hora nenhuma ele questionando a Deus. Mas quando a viúva lança para ele, diz: você matou meu filho, a sua visita trouxe dor para essa casa. Mas Deus prepara o cenário de dor. Eu vou encerrar aqui, acho que não vai chegar onde eu li, não. Mas Deus prepara o cenário de dor para efetivar um milagre. Você recebe essa palavra? Imagina Deus ouvindo de Elias. O que foi que eu fiz? Entrei no ribeiro, passei o quero, caminhei para Sarepta, disse o que ninguém tinha coragem de dizer, fiz o que ninguém tinha coragem de dizer. Mas agora, o que foi para poder afligir até esta casa que eu estou? A Bíblia diz que ele faz uma introspecção, leva o menino para o quarto, deita-se sobre ele. E a Bíblia diz que o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia acontece com ele. O que era dor, morte, sofrimento, diante de uma oração e da presença de Deus, a morte bateu em retirada. E o milagre de Deus entra naquela casa. Elias, Tiago diz que Elias era homem como nós, sujeito a dores, sujeito a sofrimento, sujeito a angústia, mas que tinha em si implícito a evidência do poder de Deus. Que nós possamos guardar esta palavra e entender que mesmo que diante de um cenário desastroso, onde a gente quer somente a caverna, Deus é aquele que prepara ainda esse cenário para te encontrar em Horeb e te perguntar: o que é que fazes aqui? O que é que você veio buscar nessa noite? Porque todo o propósito que eu tenho para você continua de pé. Toda a chamada que eu tenho para você continua de pé. E tudo aquilo que eu prometi fazer através de você também continua de pé. Então que você guarde essa palavra. É hora de sair da caverna. É hora de se levantar, é hora de comer o pão, é hora de caminhar, é hora de viver 40 dias e 40 noites, vivendo o milagre de Deus e entendendo, pode estar onde for, pode estar como for, pode estar aonde for, Deus vai lá te chamar, Deus vai lá te arrancar, Deus vai lá te posicionar e Deus vai lá te dizer: se levante, coma, beba, porque eu tenho um propósito extraordinário para ser realizado através da sua vida. Ei, o milagre que você viveu é pouco comparado ao milagre que eu tenho para te entregar. Ainda tem Eliseu para tu ungir, ainda tem reis para tu ungir, ainda tem gente ainda para poder conviver com você. E você tem que ser o cabeça da sua própria história. Que Deus abençoe. Que Deus nos ajude. E que a gente compreenda que esse Deus é o Deus das coisas simples, mas também é o Deus do extraordinário e dos milagres de Deus. Que Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Nossa querida missionária nos diz para a gente fazer uma oração pelos nomes que estão aqui escritos, pelas causas que estão aqui escritas, e por o ano que precisa de um socorro de Deus. Você crê nesse socorro?
Ela vai ter neném amanhã para Deus fazer tudo como Ele já tem prometido. E chegar lá e dar uma boa hora para ela, para a glória do nome. Vamos orar. Talvez você não esteja aqui inscrito, mas Deus conhece o teu nome, a tua história. E sabe exatamente do que você precisa. Jesus, te louvamos. E sabemos que o teu cuidado de Deus vai além das nossas expectativas. Tu és Deus que conhece cada nome escrito neste caderno e cada causa, Senhor, escrita aqui. Entra com o teu socorro de Deus sobre estas causas e opera os teus milagres, porque entendemos, Senhor, que tu és Deus de milagre. Que tu entres, Senhor, na causa de cada um dos teus filhos que aqui chegaram e faça o teu extraordinário de Deus aquecer os corações dos teus filhos. Despede, Senhor, cada um com a certeza de que tu és aquele que provê e que supre todas as necessidades. Visita o Ânia, Senhor, dentro daquele hospital onde tua filha, Senhor, vai trazer mais uma vida ao mundo. Que tu possas dar uma boa hora, abrir, Senhor, e escancarar os meios para que a tua filha sinta paz e consolo sobre o coração. Faça, Senhor, o teu milagre acontecer, visitando a cada um dos teus filhos, visita cada uma das vidas que chegaram aqui e cumpre os teus propósitos de Deus, efetuando os milagres que os teus filhos precisam para a glória do teu nome. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz? E a igreja diz? Amém, igreja? Alguém chegou com alguma dor aqui e a dor foi embora? Testifica, por favor.